Nós queremos colocar o nosso pastor diante de Ti, que o Teu Espírito Santo, no abrir e fechar de boca, Senhor, possa usá-lo com autoridade, com intrepidez, com discernimento e indo diretamente ao coração de cada um, Senhor. Não queremos ouvir o que estamos esperando, Senhor, mas tudo que o Senhor tem para falar para nós esta noite. Queremos receber o Teu melhor, Senhor. Nós já recebemos, que foi o Teu Filho Jesus, mas queremos continuar recebendo as Tuas orientações, a Tua direção através da Tua palavra. Usa o nosso pastor, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Abra no seu celular, abra a sua Bíblia impressa, papel. Importante que você acompanhe a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar? Quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, em o nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez eu me rendo, Senhor, eu me prostro diante de Ti e te peço nesta noite que Tu venhas a falar à Tua igreja, que eu possa diminuir e que Tu possa crescer. Ao abrir e fechar da minha boca, Senhor, que Tu venha falar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Escolhas. É exatamente isso. Escolhas. Quando nós terminamos domingo e estávamos jantando em família, a pastora tocou nesse assunto de escolhas. E seguimos a semana e Deus ministrou durante toda a semana sobre esse tema, escolhas. Mas quem nunca fez uma escolha em sua vida? Ou quem já se arrependeu por não ter feito uma escolha? Quem já fez escolhas erradas e teve que curtir os efeitos colaterais dessas escolhas? Porque as consequências são inevitáveis, para mais ou para menos. Mas como assim, pastor? Consequências para mais ou para menos? Se eu fizer escolhas e tomar decisões erradas, irei pagar o preço desses erros. Porém, se eu tomar decisões acertadas, irei usufruir dos benefícios do acerto. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. A precipitação nos leva a tomar decisões erradas e ao mesmo tempo nos empurram para lugares escorregadios, nos tornando pessoas inconsequentes e incoerentes. Nos desviando dos fatos, tiramos conclusões erradas. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. O primeiro caminho para uma escolha ser bem-sucedida é a confiança em Deus. Veja aí o capítulo 10 de Hebreus, que é o texto base desta noite. No versículo 35, o autor aos Hebreus vai dizer: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O autor da carta aos Hebreus está enfatizando no capítulo 10 sobre o caráter definitivo do sacrifício de Cristo, constatando, ou seja, mostrando que o sacrifício de Jesus é o contrário da natureza repetitiva e incompleta do sistema da lei dos sacrifícios do Antigo Testamento. Vou repetir para você.
ele está mostrando que o caráter definitivo do sacrifício de Cristo, ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele sendo o sumo sacerdote e ele mesmo sendo o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele mesmo se imolou, ele derramou seu sangue e pagou o preço da transgressão para nos libertar do cativeiro do pecado da morte e nos levar, nos conduzir para o reino do Filho do seu amor. Então, o que acontece? O autor aos Hebreus está dizendo que esse sacrifício que Jesus fez foi de uma vez por todas. Não precisa mais de complementação. Não precisa mais de repetição. Ao contrário do sistema da lei dos sacrifícios no Antigo Testamento, sempre que você pecava, você ia no sacerdote e confessava seu pecado, e ali ele dizia, mediante a lei dos sacrifícios, ele ia dizer para você como é que você ia pagar esses pecados. E foi dessa maneira que, de tanto a humanidade pecar, Deus olha para a sua criação e a única maneira que ele vê para trazer o seu povo de volta à comunhão, ao relacionamento com ele, é através do sacrifício de um cordeiro puro, de um sangue puro, e que somente ele, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, poderia pagar esse preço. Que misericórdia, que graça, que amor é esse? Então, a redenção que Cristo nos oferece não precisa de nenhuma repetição ou complementação. Porém, a rejeição de seu sacrifício é definitiva e imperdoável. Mas como assim, pastor? Se eu não aceito o seu sacrifício, se eu rejeito a sua oferta, é imperdoável e é definitiva. A não ser que eu me arrependa e me volte para ele e diga, não, Senhor, eis-me aqui, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Daí então, a importância de nossa parte como cristãos em saber e compreender o poder de uma escolha. O poder de uma escolha. Não podemos mais errar. De nossa parte, como cristão, não podemos mais errar, não podemos mais cochear em dois pensamentos, não podemos nos deixar ser levados por ventos de doutrinas. É inconcebível, chega a ser até algo monstruoso. Raciocine comigo, discorramos juntos. Uma pessoa que tinha uma vida totalmente destruída, por mais que essa pessoa fosse bem-sucedida, ela podia fazer o que ela fizesse, mas ela não era uma pessoa realizada, sempre havia um vazio dentro dela, e nunca ela era uma pessoa completa, por viver distante de Deus. Essa pessoa agora é resgatada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e ao ser resgatada, ela recebe uma nova vida, onde seus relacionamentos são restaurados. No tocante, sua vida matrimonial, sua vida espiritual, sua vida física, sua vida profissional e sua vida relacional. Aí certo dia, essa pessoa acorda e decide que já está pronta. Mas pronta para quê? Para viver outro estilo de vida, sem muitas exigências, sem ter que prestar contas. Deus sabe que eu amo e Ele conhece meu coração. Então, eu não vou deixar de amar a Deus, mas também essa vida que eu estou levando, de dar satisfação, de prestar contas. Não, eu não quero mais essa vida para mim. Deus vai me compreender. Veja aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito,
e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja que o que aparenta-se é que essa pessoa não tinha ou não tem conhecimento da santificação progressiva. E outra, uma pessoa que não presta conta de sua vida, de suas decisões, está correndo um grande perigo. E na maioria das vezes está sendo mal aconselhado por estar sendo mal acompanhado. Olha como é sério. Olha como isso é sério. Que coisa séria. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Nesses quase 20 anos de ministério em Cristo Jesus, tenho percebido que quando tratamos de santidade ou santificação, temos sido mal interpretados. Por quê? Porque as pessoas entendem que levar uma vida santa trata-se de perfeição. Trata-se de pessoas que não erram. Trata-se de crentes que têm um alto nível de conhecimento teológico, que entendem de Bíblia e que são fenomenais. Não é isso, não se trata disso. Não se trata disso. Não é isso que é viver uma vida de santidade, não é isso. Primeiro, ser santo significa ser separado por Deus para um propósito específico. Segundo, viver em santidade tem muito mais a ver com obediência, com espera e com submissão. Primeiramente a Deus e segundo, a sua liderança. A liderança que foi constituída sobre a sua vida. Terceiro, santidade tem a ver com escolhas. Olha o que é que ele diz. Sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. E a vida em si mesma, ela é uma escolha. Deus lhe escolheu para que você vivesse nesse mundo em santidade e em propósito. Deus lhe escolheu para você ser um campeão. Deus lhe escolheu para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então, se Deus escolheu você, é porque Deus confia em você. É porque Ele sabe que você não vai decepcioná-lo. Isso é maravilhoso quando nós trilhamos esse caminho da santificação progressiva, que sabemos que todos os dias nós temos que superar o dia anterior, sabendo que não é na nossa força, sabendo que a nossa suficiência não basta, mas que a suficiência de Deus em nossas vidas irá nos levar a romper, irá nos levar a triunfar em fé, irá nos conduzir em sua direção. Por isso que isso é tão maravilhoso. Então, se Deus escolheu você, é porque você tem um valor para Ele. Você tem um valor para Deus. A sua vida foi resgatada. A sua vida foi comprada com sangue. E o sangue de Jesus Cristo. Um exemplo de escolha errada e suas consequências. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu toda a campina do Jordão, toda ela bem regada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma
eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 8 a 13. Nota-se que Ló escolheu pela aparência, pelo que ele viu, as campinas do Jordão, verdinhas, encheram os olhos de Ló. E ele prontamente escolhe a terra que estava toda irrigada. Ló não levou em conta as extremidades, se aquele lugar causaria danos a ele e a sua família ou não. Ele simplesmente fez uma escolha que iria resolver seus problemas temporários, mas que logo as consequências viriam. Isso nos mostra que as nossas escolhas de hoje podem comprometer nosso futuro amanhã. O que você decide hoje vai reverberar no seu futuro. Se forem escolhas acertadas, colheremos benefícios. Se forem escolhas erradas, colheremos malefícios, como danos, prejuízos, consequências essas que em sua maioria são irreparáveis, são irreversíveis. Consequências essas que em sua maioria são irreparáveis, irreversíveis. Então, quando o autor aos Hebreus nos alerta dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele está chamando a nossa atenção, ele está chamando a sua atenção, ele está chamando a minha atenção e nos advertindo para continuarmos confiando em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículos 7 a 10. Conta-se uma história que um pai estava preparando a sua aula para aplicar na escola bíblica dominical. E antes dele sair com a sua família para a igreja, para aplicar a aula, para dar aula aos seus alunos, aos seus irmãos na escola bíblica dominical, ele resolveu revisar os pontos com a sua esposa. E o tema da aula que ele iria dar nesta manhã era as marcas de um verdadeiro cristão. Antes de aplicar, ele resolveu chamar sua esposa e passar limpo. O filho menor que estava perto deles, após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Que coisa séria. O pai dele estava vendo com a mãe dele as marcas de um verdadeiro cristão. E ele atentamente ouvindo. Quando o pai dele termina, ele disse: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4 ao 7. O segundo caminho para uma escolha ser bem-sucedida é o caminho da perseverança. Veja aí, versículo 36, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Sempre que eu falo em perseverança, me vem à mente algo que já faz algum tempo que eu venho ministrando à igreja. Que para mim, quando o homem foi criado por Deus, ele já era perfeito em suas funções. Somos sabedores disso. Quando ele caiu, quando ele desobedeceu, quando ele transgrediu o mandamento, a ordem direta do seu Criador, o sistema da sua criação perfeita se desintegrou. Primeiro, a primeira coisa a acontecer foi que os olhos deles se abriram para o conhecimento do bem e do mal. Eles viviam nus no jardim, mas para eles era algo natural. Eles não tinham nenhum problema em viverem nus. Segunda coisa a acontecer, eles foram separados de Deus, expulsos do jardim de Deus e proibidos de entrar novamente no jardim de Deus. Você quer uma disciplina mais severa do que isso? Você ser separado da presença de Deus, ser expulso do jardim de Deus e não poder mais entrar no jardim de Deus. Ainda tinha um anjo com a espada desembainhada lá para não deixar você entrar. A terceira coisa a acontecer foi que, ao desintegrar-se devido à desobediência, que se configura pecado, gerando a morte, no meu entendimento, uma das principais peças foi danificada. Com o impacto do pecado, se danificou a perseverança na estrutura humana. Uma das principais características de um homem, de uma mulher, de Deus que rompe barreiras e faz escolhas acertadas, que caminham na direção do Espírito Santo e sempre escolhe agradar, esperar em Deus e obedecer a Deus. Para mim, é algo que eu tenho visto, que temos acompanhado, irmãos, cheio de boas intenções. Irmãos que tentam uma vez, tentam duas, tentam três, mas voltam a cair no mesmo erro. Pessoas que começam um projeto, mas não terminam. Na metade do caminho, dizem, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer isso, não. Estou cansado, isso não dá certo, não. Vamos, deixa isso para lá, deixa para lá. Quando não é o esposo, é a esposa. Por quê? Porque essa característica, essa marca, essa peça que eu chamo de perseverança está danificada. Somente nas mãos do oleiro ela pode ser consertada, ela pode ser restaurada. Porque somente em Deus, somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós romperemos, nós triunfaremos. Então, durante esses quase 20 anos, tenho percebido que as pessoas não conseguem romper. Elas não vão ao longe, elas vivem aquele frisson, elas vivem aquele momento de aplauso, de muita luz, e seja em qualquer área. Quer ver quando é luz, quando é aplauso? Quando uma pessoa é bem sucedida, quando a pessoa ganha um carro novo, quando a pessoa compra uma casa nova, quando a pessoa tem uma conta gordinha. Mas eu quero ver você no vale. Eu quero ver você adorando, louvando a Deus, você quando você não tiver nada. E você olhar para Ele e dizer, Senhor, só a Tua presença me basta. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. O mais impactante nisso tudo é que ainda éramos ímpios. Vivíamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E Ele nos amou primeiro. E Ele nos captou. E Ele nos alcançou. E Ele nos estendeu a mão e nos levantou. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, que coisa maravilhosa. Aleluia. Não temos mais motivos
para retroceder, não temos mais motivos para voltar atrás. O impressionante é que tem muita gente deixando Jesus para trás, sabia? Muita gente que já comeu do pão, muita gente que já bebeu do vinho, muita gente que já provou do maná, muita gente que recebeu o milagre, porque o maior milagre que você poderia ou que você pode ver com seus próprios olhos é o milagre da salvação. Tem pessoas dando as costas para Jesus. Tem pessoas desistindo, dando as costas para o único e suficiente Salvador, com o pretexto de formar novos guetos e novos pensamentos teológicos sobre quem é Deus ou não, se o próprio Deus ele é imutável, ele não muda. Dá para se entender uma coisa dessas? Você poderia muito bem me questionar. Tem todo direito. Mas, pastor, não é tão simples assim como o senhor está dizendo. Concordo plenamente com você. No entanto, para você se manter no caminho, para você ter uma vida de santidade progressiva, para você romper em fé, para que você caminhe de fé em fé, de glória em glória, é uma escolha, é uma decisão. Você precisa se manter focado, se manter focada. Você precisa acreditar, você precisa continuar a perseverar, a resistir. Afinal de contas, era você mesmo que testemunhava sobre o Deus do impossível, o Deus que faz jorrar água da pedra, da fonte da vida. Jesus Cristo, não era você que testemunhava? Então é uma decisão. Não imagine você que nesses quase 20 anos, completa agora, dia 1º de setembro, 20 anos que Jesus me tirou literalmente de cima de um palco, do meu eu, de uma vida totalmente pregressa, destruído, decaído, viciado em droga. E Deus me limpou, Deus me resgatou. Você pensa que eu não preciso todos os dias, quando eu acordo, tomar uma decisão? Fazer uma escolha? Jesus, eis-me aqui. Em quase 20 anos, quando eu acordo, eu digo, bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Não desiste de mim, porque sem ti eu não sou nada. Porque quem eu era, agora eu sou filho do rei. Agora eu não preciso mais de subterfúgios. Não, eu só preciso pedir forças a eles. Pai, Filho, Espírito Santo. Só preciso pedir forças. Pedir que a sua suficiência venha sobre mim, na sua totalidade, na sua plenitude, e me leve em direção à sua presença. Então isso é uma escolha, isso é uma decisão que você tem que tomar. Mas nós não podemos tomar essa decisão por você. Estávamos até falando sobre isso hoje, eu e a pastora. Infelizmente, nós não podemos fazer alguma coisa por alguém se aquela pessoa não quer. Se aquela pessoa não se permite. Imagine, se essa pessoa não permite que Jesus faça, como ela vai permitir nós que somos passivos ao erro fazer alguma coisa? É coerente. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 25, versículo 15. Que escolha maravilhosa. Que decisão maravilhosa. Você não está gostando? Você não quer servir ao Senhor? Parece mal aos vossos olhos servir ao Deus Todo-Poderoso? Aquele que é santo, aquele que tem suprido a tua vida e tem suprido tudo em tua vida, parece mal aos vossos olhos? Então escolha hoje, escolha agora a quem você servirá. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, o interessante é que eu pergunto para você nessa noite, qual Deus que está substituindo o lugar do único e verdadeiro Deus na sua vida? Quem você tem feito de deuses? Para que direção você tem seguido? Que escolhas você tem tomado? Tem sido escolhas acertadas ou precipitadas?
Ruth era moabita e sua história é uma prova da imensa compaixão de Deus para com as pessoas. A atitude de Ruth deixar Moabe possibilitou sua participação na descendência de Jesus. Mesmo que ela não tivesse consciência disso, nem mesmo intenção, ela estava fazendo algo que iria reverberar no futuro. Ela iria participar da genealogia de Jesus Cristo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porém, onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 a 17. Orfa e Ruth apresentam dois caminhos na carreira cristã. Orfa escolheu voltar para o seu povo e para os seus deuses. Ruth, porém, escolheu acompanhar a sua sogra, que aqui representa o povo de Deus. Ela foi atraída a Cristo pelas palavras e pelo cuidado de sua sogra, Noemi. Ela foi atraída ao Deus Todo-Poderoso pelo que ela via na vida da sua sogra, Noemi. Chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Você viu que escolha? Ele escolheu morrer. Ele escolheu entregar a sua vida em favor de você. Entregar a vida dele em favor da sua igreja. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não faz a minha vontade, Pai. Faz a tua vontade. Que escolha maravilhosa. Mas que preço o Cristo Jesus, o Cristo amado, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, teve que sofrer. Tenha bom ânimo. Eu quero dizer para você nesta noite, tenha bom ânimo, levante-se, escolha, faça uma escolha, permanecer caminhando em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se permite ficar triste, você é tomado pelo desânimo, você desfalece e começa a perder suas forças. E o primeiro sinal que você não está segurando a barra é a sonolência. O primeiro sinal que você não está suportando as pressões do dia a dia, as pressões do final do mês, as pressões do assédio do pecado, as pressões dentro de você. O primeiro sinal é a sonolência. Temos que tomar cuidado. Mas reaja. Tome uma decisão de se levantar e receber de Deus o cumprimento da promessa. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Conclusão. Versículo 37 a 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A sua fé, a fé que você tem, é para agradar a Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra na sua vida. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Esconder essa palavra no seu coração. Escolhas. Que você possa caminhar na direção de Deus. Que você possa perseverar. Que você possa confiar. E que você possa chegar à obediência na sua totalidade. Para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. E você receba daquele dia. Que você receba dele. Ouça dele. Dele dizer para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora entra para o gozo eterno. Para que você não venha ser reprovado, para que você não chegue naquele dia e ele diga para você: servo infiel, fostes infiel no pouco, entra para o tormento eterno. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite no seu coração e que você permaneça, que você escolha permanecer em Jesus. E você que ainda não fez uma decisão, e você ainda que não entregou sua vida no altar, e você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça uma escolha agora. Mas agora aí onde você está, eu vou orar por você agora. Você ore comigo assim: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Abro mão de mim, viro as minhas costas para o mundo, deixo tudo para trás. Agora, caminho na tua direção. Ó Senhor, me perdoa, apaga o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser, a partir de hoje, povo escolhido, povo santo, povo de propriedade exclusiva tua, nação santa e sacerdócio real. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, parabéns para você aonde você estiver. Parabéns. Se você está com essa pessoa que acabou de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, dê um abraço nessa pessoa. Abrace ela e diga para ela: olha, foi a melhor decisão que você tomou em toda a sua vida. Jesus te abençoe.